Paz e bem, 24º domingo do tempo comum. Bem-vindo ao nosso canal Alisson Parra Oficial. É um prazer tê-lo aqui conosco novamente. Eu lhe convidei já você a fazer a sua inscrição no nosso canal. Nós tivemos um salto em um mês, praticamente mais de 1.500 pessoas se inscreveram, mas ao todo já passaram pelo nosso canal cerca de 8.000 pessoas. Se você se inscrever, o YouTube vai entender que o canal é importante, mais pessoas terão a oportunidade de serem evangelizados e conhecerem a palavra de Deus. Então, a primeira coisa que você pode fazer é se inscrever para você receber as nossas notificações. Nosso canal tem sido montado com homilias, catequese, formações bíblicas. Inclusive, semana passada, nós fizemos uma formação bíblica sobre o livro de Ezequiel, que é para este mês da Bíblia, e deveremos fazer uma outra no final do mês. Como você fica sabendo, se você for inscrito então aqui no canal, conto com você. Vamos então adentrar e saborear o evangelho que é proposto para este domingo, 24º domingo do tempo comum, no ano litúrgico B. Nós, se você se lembrar, nós escutamos no último domingo o episódio da cura do homem surdo mudo. E se você pegar sua Bíblia e ver exatamente onde se encontra esse episódio, reconhecerá que nós estamos ali no capítulo 7, por volta do versículo 32. E aí a liturgia hoje ela vai dar um salto, porque nós escutaremos o Evangelho, Marcos capítulo 8, a partir do versículo 27 até 35. Você pode se perguntar, mas padre, por que a liturgia faz isso? Na realidade, as escolhas das chamadas perícopes, que são partes do Evangelho, né? Uma parte do Evangelho, é de acordo com o contexto litúrgico. Então, a leitura que a liturgia faz é de acordo com a dinâmica do ano litúrgico. Mas é interessante você sempre retomar a leitura à luz daquilo que veio um pouco antes na sua Bíblia. Então você pode fazer isso. Se preparar para a Santa Missa, você vai pegar a sua Bíblia, pode ler o texto proposto, mas leia sempre um pouco antes para você se situar no contexto no qual nós estamos inseridos. Qual que é esse contexto? Se você ler um pouquinho antes, não aparecerá na missa deste final de semana, você verá que Jesus questiona os discípulos sobre a cegueira deles. São incapazes de compreender a proposta que Jesus faz a cada um deles. E aí Jesus fala, inclusive, para que eles tomassem cuidado com o fermento de Herodes. E eles não compreenderam a palavra de Jesus. E aí Jesus cura o cego de Betsaida, que é o primeiro caso de cura de um cego. Depois nós teremos o cego de Jericó. E aí Jesus leva os discípulos para Cesareia de Filipe. É dentro desse contexto. Então nós temos um contexto de cegueira, de não compreensão dos discípulos em relação à missão de Jesus dentro dessa parte do Evangelho de Marcos. E quantos dias gastava mais ou menos aí de Cafarnaum até a Cesareia de Filipe? 2 dias de caminhada. A pergunta é por que Jesus levou os discípulos para este lugar de Cesareia de Filipe? Se você olhar no Google, procurar, você vai ver que Cesareia de Filipe se encontra exatamente onde surge o Rio Jordão, nas colinas de Golã, aos pés do Monte Hermon. E aqui o Monte Hermon é sempre sintomático, porque sempre tem neve, é daqui que surge as águas do Rio Jordão, então é uma região boa para a agricultura nesse sentido, e essa região, inclusive, ela é muito fértil. Por exemplo, Alexandre Magno, quando foi conquistar aquela região, no ano 331 a.C., considerou que aquele local era a habitação do deus Pan. Então havia um santuário ao deus Pan e às suas ninfas, por isso que o local, depende da pronúncia, Panias ou Panias, né, podemos chamar de Panias, foi dedicado ao deus Pan. Panias vem de Pan, e como que no árabe não tem o P, ficou Banias ou Banias. Então essa região é conhecida assim ali em Golã. Quando Herodes Magno morreu, Herodes Magno é o Herodes da época do nascimento de Jesus, o seu reino é dividido entre seus 3 filhos prediletos, e aquela parte fica para Filipe, o tetrarca. Por isso que depois Filipe vai fazer de Cesareia a sua capital. Então era um local que era a capital da tetrarquia de Filipe, e com certeza Jesus, ao levarem os apóstolos ali, eles ficaram maravilhados, primeiro com a paisagem, que é uma paisagem inclusive muito bonita, você pode pesquisar na internet, e depois com a grandiosidade daquela cidade, com as multidões que ali iam. A mulher de Filipe é Salomé. Talvez você vai se lembrar um pouco
Quem era Salomé? Salomé é aquela que dançou para Herodes, e Herodes depois então que pede a cabeça de João Batista. Nós estamos aí no meio de relações cheias de conflito, relações de poder, que infelizmente os homens de Deus muitas vezes foram vítimas dessas relações. Jesus ele vai então praticamente aos limites daquilo que era a terra do seu povo, onde se cultivava o judaísmo. Jesus quer ajudar os discípulos a entenderem o processo do seguimento. Eles precisam vencer essa cegueira. E aí a primeira pergunta que Jesus vai fazer no Evangelho, isso aqui é o centro do Evangelho de Marcos, nós estamos aqui, a parte fundamental que nós temos uma reviravolta aqui. Jesus fala assim, o que as pessoas dizem que eu sou? Ora, as pessoas aqui dão respostas, e aqui é interessante as respostas, às vezes a gente questiona algumas dessas respostas das pessoas, mas nós temos um fundo de verdade aqui. Primeiro que as pessoas não equiparam Jesus ao sumo sacerdote, para não falar que Jesus é como se fosse um sumo sacerdote. As pessoas não equiparam Jesus, por exemplo, a Felipe, o tetrarca, a Herodes Antipas, quer dizer, Jesus não se assemelha ao modo dos reis. Jesus aqui é equiparado àquele que vive a palavra de Deus. O primeiro exemplo do Evangelho de Marcos é João o Batista. Por quê? Porque o Batista é aquele que era considerado coerente com a sua palavra. Ele deu a vida em obediência a Deus. Então, Jesus, as pessoas entendem que Jesus, ele diz e vive de acordo com aquilo que ele prega. Então, nós temos já uma característica que as pessoas reconhecem isso em Jesus. A segunda fala aqui é voltada para Elias. Elias, nós lemos o Antigo Testamento, veremos que é alguém que se manteve fiel a Deus, a fé no Deus único, que combateu a idolatria. Jesus, com a sua palavra, também combateu a idolatria, chamou as pessoas à obediência ao reino de Deus, chamou as pessoas a rejeitar os ídolos. E quais são os ídolos que Jesus convidou as pessoas a rejeitarem por meio do chamado à fé nele e a conversão ao reino de Deus? São os ídolos que eram praticados na época. O ídolo do dinheiro, do poder, da violência. Então as pessoas são capazes de reconhecer isso e equiparar Jesus a algum dos profetas. Então a multidão ela é capaz de reconhecer valores positivos na vida de Jesus. Evidentemente que tem toda aqui uma tradição depois interpretativa, exegética, ligada à figura apocalíptica de Elias, mas não vem ao caso aqui, porque aqui nós não estamos falando para especialistas, mas para você que deseja degustar a palavra de Deus, faz a sua Lexio Divina. Lá em Cesareia de Filipe, o próprio Herodes Magno, lá no ano 19 a.C., tinha feito um templo a Augusto, a deusa Roma. Esses ídolos eram adorados nesse local, ou seja, este local tinha a beleza, o esplendor da natureza, tinha a prática da idolatria, o poder do tetrarca Felipe. Jesus vai levá-los lá e falar assim, quem vocês pensam que eu sou? Será que eu uso essa mesma metodologia? Será que esse é o meu projeto? É isso que vocês estão compreendendo do seguimento a mim? Então Jesus, ele rejeitou os ídolos, a idolatria do seu tempo e valorizou a beleza da criação. Essa é a semelhança que ele tem com Elias. Quer dizer, Jesus não sucumbiu às tentações do seu tempo presente. A grande pergunta que Jesus quer fazer aos discípulos é o seguinte: vocês têm consciência do que significa o seguimento a mim? Vale a pena me seguir? Então a segunda pergunta de Jesus para os discípulos é: e vós, quem dizeis que eu sou? A multidão é capaz de reconhecer alguns valores positivos em mim, um homem bom, um profeta, alguém que tem coerência de vida, alguém que mantém-se fiel e rejeita as idolatrias do tempo presente. Mas não basta isso, não basta me admirar, é preciso dar um salto maior. E Pedro, representando a comunidade cristã, afirma que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. Agora, a grande questão é, mas que tipo de Messias, de Cristo, que os discípulos têm na cabeça? Evidentemente que a tradição habitual do Messias como filho de Davi, que restitui o reino de Israel, que reinstala esse rei, que é sinal da paz, do shalom entre toda a humanidade. E Jesus então precisa catequizar os seus discípulos, não basta reconhecê-lo nessa perspectiva messiânica. Jesus não vai ver essa perspectiva messiânica no Evangelho de Marcos, porque na realidade perguntar quem eu sou para vocês é o mesmo exemplo quando o namorado chega na namorada e fala assim: quem que eu sou para você? Não é uma questão simplesmente de dizer palavras ou falar da identidade da pessoa em si mesma, mas qual que é o significado da pessoa para mim?
Jesus quer saber qual que é o significado dele para esses discípulos, que ainda são cegos, têm dificuldade de compreender a missão do seu mestre. No versículo 31 se diz que Jesus começou a ensinar. Mas Jesus não está ensinando há tanto tempo? Ele está ensinando desde quando chamou os 4 primeiros discípulos, em Marcos capítulo 1, 16 a 20, sim, mas Jesus precisa retomar o ensinamento, porque ainda os discípulos não estão preparados para caminharem em direção a Jerusalém. Os discípulos estão na cegueira e não querem compreender o projeto de Cristo. Eles não sabem ainda onde estão andando, que o caminho é o próprio caminho de Cristo, e qual é a meta. E aí Jesus vai mostrar qual que é a meta desse caminho que eles estão trilhando. A meta é a cruz. A meta é o fracasso. Jesus será um fracassado aos olhos dos homens, porque Jesus vai ensinar que a vida ela é feita de doação. E ele vai ser fracassado porque as próprias autoridades religiosas não o reconhecerão como enviado pelo Pai. Rejeitará o seu messianismo. A pergunta é, os discípulos estão preparados para isso? Ou os discípulos querem o Messias ao modo da vivência de Felipe, de Herodes, Antipas, dos poderosos do momento, ou da tradição habitual do Messias como filho de Davi? Então, Pedro, quando ele compreende, Pedro nesse momento ele compreende as implicações do ensinamento de Jesus, quando fala da cruz, Pedro não aceita essa perspectiva. E veja que ele começa a recriminar Jesus, ou a repreender Jesus, depende aí da tradução da Bíblia que vocês têm. Pedro, então, ele está disposto a dar a vida para vencer, mas não para perder. Essa lógica não está na cabeça de Pedro. Então, no versículo 32, versículo B, vai dizer que exatamente que Pedro o chamou à parte e começou a reprovar. Esse verbo aqui é o mesmo verbo que Jesus usava para os exorcismos. Inclusive depois Jesus vai usar para Pedro. É como se Pedro começasse, entre aspas, a fazer uma espécie de exorcismo sobre esse pensamento de Jesus. Porque Pedro, como um judeu tradicional, ele tem consciência do que o Antigo Testamento falava o seguinte: o justo é protegido pelo Senhor. Como que o Messias será derrotado? Como ele enfrentará a cruz? Isso é incompreensível para a cabeça de Pedro. Só que Jesus precisa ensinar Pedro, a igreja, que a vitória de Deus é a vitória do amor. E aí Jesus usa a mesma atitude de Pedro para com ele, mas não a separar, mas diante de todos. É como se Jesus começa aqui, entre aspas, fazer um exorcismo da mentalidade de Pedro, porque dizendo, olha, vai para trás, Pedro, não é afasta de mim, vai para trás significa, volte a ser discípulo. Quem que vai ensinar a maneira como eu vou viver o meu messianismo? Sou eu. O discípulo é aquele que vem atrás de mim. Então, na realidade, o chamado de Jesus é que Pedro, ele fala assim, que Pedro está agindo de maneira satânica, porque Pedro está pensando, fazendo uma opção, e o seu pensamento é contrário à proposta do projeto do Pai para o seu filho. É contrário à proposta do Evangelho. O Evangelho é doação de vida, até as últimas consequências. Não é usar a dinâmica dos poderosos desse mundo. Porém, a dinâmica dos poderosos desse mundo, a luz do mundo, é vitoriosa. A dinâmica de Jesus, a cruz de Jesus, ela é perdedora. Nós vamos um pouquinho mais hoje, vejo que é muito profundo o Evangelho. De repente, do nada, a multidão ela aparece. Aqui não estava presente a multidão inicialmente, vocês vão ver no versículo 34. Essa multidão somos nós, os leitores que escutamos o Evangelho, e mostra que Jesus não está preocupado com o número. Interessante desse Evangelho é isso. Jesus está preocupado se nós abraçamos a sua proposta de amor, e nós temos liberdade para isso. Admirar Jesus, vai deixar bem claro que admirá-lo não significa ser seu discípulo. A fé em Jesus não é uma fé, adesão a um conjunto de verdades, não é simplesmente ir à igreja, não é simplesmente trabalhar na comunidade. A fé em Jesus é viver a proposta do Evangelho. E aí nós temos 3 imperativos aqui que Jesus usa no Evangelho de hoje para deixar bem clara essa realidade. O primeiro é renegar a si mesmo, ou negar a si mesmo. Jesus quer ensinar o seguinte, que nós devemos não fazer as coisas em vista de nós mesmos, mas em vista dele. Negar a si mesmo é colocar Cristo no centro. É entrega de vida, é doação de vida a Cristo como Cristo doa ao Pai. Tomar a sua cruz de cada dia não significa suportar a cruz, eleger o sofrimento pelo sofrimento, nada disso. Mas é a cruz que nós escolhemos. Qual que é a cruz que nós escolhemos? É a cruz do Evangelho. É o Evangelho como proposta de vida. E isso é uma cruz, porque nós, aos olhos do mundo, nós não somos os grandes vitoriosos, porque dar a vida não entra na lógica do egoísmo. Então a cruz não significa escolher o sofrimento, mas o amor. É colocar em mente que nós não seremos exaltados pela lógica dos poderosos, mas a grande exaltação virá junto de Deus. E siga-me
é fazer aquilo que Pedro não queria fazer. Significa ter os olhos fixos em Jesus, é ir atrás de Jesus, é ir onde Jesus vai, é manter os olhos fixos no Senhor, porque é Ele quem nos dirige. Qual que é a promessa? A promessa é que o Filho do Homem, mesmo rejeitado, depois ele ressuscitará no terceiro dia. Haverá a conclusão da vida à luz do mistério divino. Essa é abrir a realidade nova do Evangelho. O Evangelho termina no versículo 35 e é interessante: quem perde a sua vida por causa de mim do Evangelho, esse salvará. Perder a vida de Cristo é ganhar. Perder para Deus é ganhar. Ganhar sem Deus é perder. Essa é a lógica que nós somos convidados por Jesus. Então, a grande questão que você é chamado nesse Evangelho de hoje a fazer é o seguinte: a quem você admira? Você admira a realidade do poder do Filipe, tetrarca, de Herodes Antipa, da beleza dos lugares paradisíacos, dos prazeres do mundo? É essa a lógica que você entra, ou você quer entrar na lógica de Jesus? Por que você segue Jesus? Infelizmente tem muita gente seguindo Jesus, interessada naquilo que Jesus pode dar, mas sem querer abraçar a cruz. Guarde sempre isso. Quem prega o Evangelho e não ajuda as pessoas a fazer a opção de entrega por Cristo, submissão à palavra de Cristo, é falso profeta. Muitas vezes nós queremos ser como Pedro, nós queremos ensinar a Jesus qual que é a verdadeira vontade do Pai. Não, nós somos discípulos. Muitas vezes nós entendemos sim a palavra de Jesus e queremos reclamar o Senhor por aquilo que Ele nos propõe como projeto de vida. Veja, quem que é Jesus para você? A pergunta é muito maior do que falar: Jesus é o Cristo, é o Filho de Deus, é verdadeiro Deus. Não. Quem é Jesus para você? Para a sua vida? Qual que é o significado existencial, afetivo e pragmático que Jesus tem na sua vida? Sem isso, meu querido, você pode ir na igreja, você pode falar de Jesus, mas nunca você será de fato discípulo do Senhor. Você tem realmente feito a opção de perder a vida aos olhos do mundo por Cristo, pelo seu Evangelho? Isso não basta em palavras, é nas pequenas coisas que nós mostramos que abraçamos o ensinamento de Jesus. Sem isso, nós não vamos entender o que significa carregar a cruz e traçá-la sobre nós. Deixo esse desafio para você, que você possa voltar esse Evangelho, ler com atenção e deixe Jesus fazer um exorcismo na sua vida. Se você tem esses pensamentos mundanos, assim como Pedro, entre aspas, exorcizou o pensamento e atitude de Pedro, ele vai exorcizar esses pensamentos, essas atitudes na sua vida, para que você vá com ele, se coloque atrás e saiba que o único mestre nesse caminho que conduz a Jerusalém é Cristo, o Filho de Deus, o nosso divino Salvador. Uma ótima semana, não deixe de curtir e compartilhar essa nossa reflexão com seus amigos e conhecidos.